O tema da live vai ser a resistência à leptina, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que pouquíssima gente fala. E é talvez uma das principais causas, né? Bom dia, Ana, de dificuldade para perder peso. Então acho que isso vai ser realmente. Bom dia, Janete. Uma das lives que vão ser bem esperadas, assim, porque pouco se fala e muito se vê. Leptina é algo que se sabe há pouco tempo, se descobriu há pouco tempo, né, esse hormônio. E, consequentemente, a Naraline entrou. A gente tem uma certa... Tudo que é novo, a gente tem uma certa... Eu já aceitei aqui. Então, acho importante que a gente vai discutir esse assunto, né? E vai trazer um outro ponto de vista para a questão da obesidade, né, Naraline? É isso que eu estou dizendo aqui. Oi, Oi, bonita, de linda. tudo bom com você? Tudo jóia. E engraçado que ontem, quando eu postei um pouco falando sobre leptina, várias pessoas mandaram mensagem que nunca ouviram falar. Exatamente, exatamente isso. Então, acho que esse é um ponto, Naraline, que se a gente for realmente levar essa informação, muita gente nunca ouviu falar e muita gente nem sabe, porque não é só para as pessoas é algo novo, é algo novo também na medicina, né? Porque eu vou me atrever a falar que muitas vezes, né, a genética foi atribuída a essa questão da obesidade como algo muito forte, né? Ah, a pessoa tem tendência a engordar, a pessoa tem tendência a ser obesa, a pessoa tem tendência a comer demais, a pessoa tem... E com o mecanismo da descoberta da leptina, com o mecanismo real, né, de entendimento um pouco, que não se sabe muito, mas que se entende um pouco sobre esse hormônio, as coisas começaram a clarear em relação de que obesidade está muito ligada à falta de vontade, à falta de força de vontade, vamos dizer assim, né? Obesidade está muito ligada à preguiça. Obesidade está muito ligada a conforto. Eu vejo muito isso. E com a questão da leptina, talvez a gente comece a entender que não é só força de vontade, que não é só preguiça, né? Porque muita gente fala que a pessoa é obesa porque é preguiçosa. Muita gente fala que a pessoa é obesa porque não tem força de vontade. E a leptina mostrou que ela tira a força de vontade. A força de vontade é diminuída nesses pacientes que têm leptina, resistência à leptina, consequentemente leptina alta, né? E a gente que trabalha com esse tipo de paciente, Naraline, a gente vê cada vez mais níveis altíssimos de leptina nos exames de sangue, que é algo que não se tinha até pouco tempo atrás. Tu quer falar alguma coisa? Não, tô lendo porque a galera tá comentando bastante e é exatamente como você disse. Até bem pouco tempo, a pessoa entrava num consultório médico, né, e o médico falava, fecha a boca. Você quer emagrecer? Fecha a boca. Você tá comendo demais, fecha a boca. E hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Você imagina a consequência de uma pessoa com resistência à insulina, à leptina e ainda anêmica. É uma pessoa que não vai fazer nada, não tem dieta que você passe para essa pessoa que ela consiga, porque de fato ela não vai ter determinação, ela não vai ter força de vontade, ela não vai ter ânimo, ela não vai ter nada. E é por isso que às vezes quando surge assim
Final de ano é muito típico isso, né? Eu vou falar isso no final da live, porque eu também estou lançando o meu para transformar muitas mulheres. Por isso que tanta gente lança grupos no final do ano e tantas pessoas se agarram nisso. Porque, na verdade, a pessoa ela não tem ânimo, ela não sabe de onde começar, ela sabe o caminho. Ela já viu o meu conteúdo, já viu o seu, já assistiu 380 lives, já consultou com sei lá quantos profissionais, mas ela não consegue. E esse não conseguir é muito importante isso. Não é porque a pessoa é inútil, não é porque você é incapaz, não é porque você é uma pessoa fraca, mas tem uma série de questões hormonais envolvidas. E a leptina é algo que, sem brincadeira, eu tô assustada, que a gente sabe que é novo, mas as pessoas não fazem ideia. Eu recebi muitas mensagens falando assim, nunca ouvi falar, não sei o que é. Então, assim, as pessoas, elas realmente elas estão começando a quebrar isso, entender que tem muita coisa por trás de obesidade, tem muita coisa por trás de sobrepeso, tem muita coisa por trás de gordura acumulada. Não é o fato de comer pão todo dia, tem muitas outras coisas atrás disso, sabe? As pessoas elas estão começando a perceber que não é o que pode e o que não pode. Nossa, eu chupei uma bala, estraguei tudo, será quanto que eu engordei? Porque eu tenho pacientes, ontem mesmo um paciente veio aqui, e ontem eu comi um pedaço de bolo, hoje vai dar tudo errado na balança. Falei, gente, não é assim que a coisa funciona. Tem muitas outras coisas envolvidas quando existe ganho de peso, sabe? Então, eu achei esse assunto da leptina sensacional pra gente falar, uma coisa que quase não tem no meu feed, não tem no seu, então é um negócio, uma live que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Quase não tem na internet. Eu fui dar uma procurada. Eu sempre procuro nos sites aqui nos Estados Unidos, né? Porque isso que é legal de morar aqui. A gente tem uma informação diferente, às vezes, da informação do Brasil. No Brasil não tem quase nada abordado, né? Em blogs, enfim, é muito difícil. E aqui nos Estados Unidos eu também tive dificuldade, sabe? Tem alguns sites que abordam. O Dr. Axe, que talvez seja um dos blogs que eu mais gosto de ler, né? Que é do Dr. Axe. Se você não conhece o Dr. Axe, procure, né? É AXE, 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 Axe. Ele é um médico integrativo, talvez um dos mais famosos aqui nos Estados Unidos, e o livro dele é bem legal. Ele tem um livro sobre medicina integrativa, um livro que a parte de intestino é bem bacana, então vale muito a pena. E no site dele foi onde eu tirei bastante coisa, dei uma lida e fui atrás, porque ele sempre pontua com bastante pesquisa, com bastante papers. Então é interessante a gente acompanhar isso. Eu vou colocar alguns papers depois da live no meu grupo do WhatsApp. Bom, então para a gente começar, eu vou introduzir aqui o assunto e aí a Maraline vai falar um pouquinho sobre a questão dos alimentos. Mas assim, o que é a leptina? Que todo mundo pergunta, né? Que todo mundo não quer saber, né? Então assim, quando a gente fala de resistência à insulina, a gente está falando de insulina como o quê? O que é a insulina, pessoal? Acho que isso é uma coisa interessante, né? O que é a insulina? A insulina é uma proteína, a insulina é um carboidrato, a insulina é uma enzima, a insulina é um hormônio. O que é a insulina? Vocês sabem o que é a insulina? Da onde que vem essa insulina? Quem é que produz essa insulina? As pessoas sabem o que é isso, as pessoas falam. Porque eu vejo muito isso, sabe, Naraline? As pessoas ficam repetindo e elas não sabem nem o que elas estão falando, sabe? Só fala assim, eu não posso comer isso porque vai ativar minha insulina. Eu não posso comer aquilo. As pessoas têm ideia do que é insulina? Existe diferença, vamos dizer assim, bioquimicamente, né, em relação ao que é, eu não estou dizendo no que age, mas entre a insulina e a progesterona? A insulina e o cortisol? Tem diferença? Eu não estou dizendo na ação, eu estou dizendo no que é. Tipo assim, isso aqui é uma caneta, correto? Isso aqui é um lápis. São coisas diferentes, tá? As duas servem para escrever. A função delas é a mesma, é escrever. Só que são coisas diferentes. É isso que eu estou dizendo. Isso aqui é a insulina. Isso aqui é a testosterona.
Isso aqui é o cortisol, isso aqui é a leptina. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? A leptina é um hormônio. Ninguém respondeu aqui, porque tem dificuldade, as pessoas têm dificuldade de entender isso. É um hormônio. Estou fazendo essa analogia boba, mas eu acho que é interessante as pessoas entenderem isso. É um hormônio? Todos são hormônios. O estrogênio, a progesterona, a insulina, o cortisol, o GH, a leptina, são todos, a grelina, são todos hormônios. Então, quando a gente fala de hormônio, e aí as pessoas começam a pensar um pouquinho e começam a entrar e começam as cabecinhas a explodirem. Todos os hormônios, eles agem remotamente, eles não agem só onde eles são produzidos. Então, a insulina é produzida no pâncreas, mas ela não age no pâncreas. Ela age em todas as células que têm receptores para ela. A leptina é um hormônio. E esse hormônio ele é produzido nas células de gordura. Olha que interessante. Mas ele não age nas células de gordura. Ele é o hormônio que determina a sua sobrevivência. Olha que legal isso. Olha que interessante isso. A gente está nesse planeta para uma única coisa, pelo nosso corpo. Para reproduzir. Para sobreviver. Para reproduzir. E aí a gente tem um hormônio que é o hormônio que nos ajuda nisso. E um deles é a leptina. Então, quando você come e armazena gordura, esse hormônio diminui. E quando você não come e não armazena gordura, esse hormônio aumenta. Isso acontece com tudo no corpo. Não é só com a leptina. Então, se não é só com a leptina, a gente tem mecanismos de regulação, de autorregulação, de feedback, que a gente chama. Eu nunca falo coisas de medicina, porque eu acho que tem muito médico que fala difícil. E eu sempre quis ser uma médica que fala fácil. Eu nunca quis ser aquela médica que fala de CCK, PPAR. Eu não sou aquela pessoa que gosta de falar disso. Por quê? Porque quando eu falo isso, as pessoas não entendem o que é insulina, as pessoas não entendem o que é leptina. Imagina se eu vou dar o nome do hormônio X, se eu vou dar... Ontem eu estava estudando, eu coloquei no meu grupo, não sei se eu coloquei no grupo do WhatsApp, mas eu coloquei num grupo que eu tô sobre OEA, né? Jejum intermitente e intolerância histamínica, que é o que eu estou estudando agora. Você e aí colocou no grupo do WhatsApp? Eu acho que você colocou no grupo eu coloquei, né? Eu coloquei no grupo da Nutro, eu coloquei no grupo da Digesto, eu coloquei no grupo... Acho que eu coloquei no grupo do WhatsApp e eu coloquei no meu grupo de ortomolecular. Eu coloquei em 4 ou 5 grupos, porque eu achei aquele trabalho, achei sensacional. E aí, Naraline, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente fala... E aí, o mecanismo, né, da OEA, que estava sendo produzido, de PPAR, eu fiquei, cara, se eu falar isso na internet, eu vou ser... As pessoas não vão entender absolutamente nada. Mas se eu falar que jejum intermitente pode prejudicar quem tem intolerância histamínica, fechou nas 20, né? Então, essas coisas que eu quero dizer. A gente tem que entender que a leptina é um hormônio. A gente tem que entender que a leptina é produzida pela célula de gordura. A gente tem que entender que ela não age na célula de gordura, que ela age no cérebro, principalmente no hipotálamo. E aí, essa semana eu fiz um post dizendo que quem usa pílula anticoncepcional tem diminuição do tamanho do hipotálamo. E aí, o que acontece? A pessoa para a pílula anticoncepcional, entra na menopausa e não consegue mais emagrecer. Será que tem relação? E é exatamente isso que a gente vê, né? E assim, ó, aí o que acontece? Aí tu fala pro médico,
Ah, pílula anticoncepcional não pode usar. Ah, não, pode usar sim, fica tranquila, não dá nada. É só para controlar ali a tua menstruação, teu ciclo e tal, para parar de sangrar. Porque um monte de gente colocou, me mandou mensagem. Eu não posso parar porque eu sangro. Eu falei, amor, gata, olha só. Tu sangra, mas não é porque não tem hormônio. Tu sangra porque teu corpo tá pedindo ajuda. Nenhuma pessoa tem desregulação da menstruação, excesso de coágulo, menometrorragia, várias vezes por mês, ou muito volume, por nada. À toa. À toa, perfeito, Maraline, adoro. À toa. O corpo tá te pedindo ajuda. Ele tá te dizendo. Mas é interessante você falar isso aí, pegando o gancho, porque, na verdade, é muito pior do que isso que você está dizendo. As mulheres acham que elas nem têm que menstruar. Eu tenho várias pacientes que falam assim, eu emendo cartela, eu tomo injeção contínua. O médico falou que, eu falei com o médico que eu não quero menstruar, então ele me passou injeção, ele me passou pílula sem pausa. Falou, cara, mas a gente nasceu para menstruar. E a menstruação, ela deveria ser para a mulher um termômetro da saúde dela. E aí, assim, porque é o contexto de você... de detox. É uma As pessoas esquecem. detoxificação. É uma forma de detoxificação. E aí você não vai sangrar? Agora, se isso tá descontrolado, se tá desequilibrado, é porque você tá inflamada. Porque você tá doente. Seu corpo tá te pedindo ajuda. Fala assim, olha, uma forma de eu te mostrar aqui que tá tudo errado, que tem algo que não tá legal, é o que tá acontecendo. São TPMs intensos, fluxos intensos, tem desregulação. E a desregulação é, gente, hormonal. Então, Também. todos os hormônios também, todos os hormônios que Gabi está falando aqui, fala de um, fala de outro, fala de outra coisa, fala de outra coisa. Nós estamos falando que é tudo uma máquina muito perfeita. Se começa a dar defeito num lugar, os outros lugares dessa máquina vão ficar sobrecarregados. E aí uma coisa vai sobrecarregando outra e outra e outra e outra. A gente já falou sobre hormônio, a gente já falou sobre o sistema de detoxificação. Lógico que vai dar BO. Vai dar ruim. Então, eu acho que isso é um ponto importante, sabe? Que as pessoas entendam que quando se fala em resistência insulínica, síndrome metabólica, que todo mundo adora falar, e eu gosto de falar também, por quê? Porque hoje eu vou falar uma frase que muita gente pode ficar chocada, mas talvez não existem verdades absolutas no planeta, mas talvez seja próximo de uma verdade absoluta. Todas as doenças, todas, chuta uma doença. Câncer, uma doença. Lúpus, uma doença. Diabetes, qualquer doença. Todas têm hiperinsulinemia associada. Todas. Todas. Tirando as hereditárias, as genéticas, todas têm hiperinsulinemia associada. Então, acho que a gente falar em resistência à leptina remete a entender que são processos que o nosso corpo faz e que muitas vezes a gente não está nem tomando conhecimento a respeito disso. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem uma capacidade. Ele é uma máquina perfeita, quem nos fez, Deus nos fez uma máquina perfeita, fez. Mas a gente não pode extrapolar. Porque ele não sabe lidar bem. Então, quando você tem resistência insulínica, o que significa? Que você tem um nível de insulina alto e que as suas células não conseguem lidar com isso. A mesma coisa a leptina. As suas células não conseguem lidar com aquele excesso de leptina. E aí o que acontece? O corpo entende que ele precisa de mais. O corpo entende que está em falta, mesmo estando em excesso. E aí foi aquilo que eu falei lá no início. Se você tem baixa leptina, o que o corpo vai entender? Que a gente precisa armazenar a gordura, que a gente precisa comer mais e que a gente precisa se exercitar menos. Essas são as 3 máximas da leptina, que são 3 máximas também da insulina, porque a insulina também é um hormônio anabólico.
Então é importante a gente entender que quando você tem elevação dos níveis de leptina, o seu corpo faz um processo de eu não consigo mais lidar com isso, tem muito. Eu não consigo mais. E as células, os receptores são finitos. Por isso que eu falo, as pessoas tomam um suplemento achando que todos os suplementos vão ser benéficos para as células. E a célula ela não é infinita em receptor, a célula não é infinita em membrana. Não é uma membrana infinita que não é uma grande mãe que abraça todos. Não existe isso. Então, quando você usa algo, aquela célula vai usar o que mais ela precisa. Então, é muito importante que as pessoas entendam que quando você tem dificuldade para fazer exercício, quando você está cansado, quando você come e muitas vezes quer comer mais, não tem saciedade, quando você tem dificuldade em queimar gordura, isso pode ser resistência ao hormônio da saciedade, que é a leptina. E aí, Naralina, o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente vai falar sobre os sintomas, eu anotei bastante coisa aqui, tá? Mas assim, o pessoal tá perguntando ali e tal. Mas basicamente é isso: é você não conseguir perder gordura, acumular essa gordura, não ter facilidade para fazer atividade física e perder peso e comer. Querer comer, 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 comer. E aí, E eu queria até aproveitar esse gancho, porque eu até tentei falar isso no Reels que eu fiz, mas como o Reels ele tem que ter 1 minuto e 30, a gente quase que eu tenho que botar no acelerado para tentar falar o que eu quero falar, né? Então eu falei assim, não, eu vou deixar para falar na live, complementar isso. E é exatamente o que acontece com a maioria das pessoas que ficam tentando dietas extremamente restritivas logo de cara, que comiam, por exemplo, 2.000, 2.500 calorias e de cara querem pegar e fazer uma restrição e comer 1.800 calorias, né? O que acontece é que, lógico, vai começar a ter uma queda de tudo e vai vir uma fome avassaladora, como se fosse uma abstinência. Na maioria das vezes, essas mesmas pessoas são aquelas que estão fazendo exercício físico intenso. São pessoas que às vezes nem faziam exercício físico e agora elas querem fazer a todo custo. E aí elas vão fazer de forma intensa, intensa que eu digo, para a realidade dela, tá, gente? Quando eu falo intensa, porque a pessoa vai lá para academia, que não fazia academia, e vai fazer um treino de 50 minutos, ainda vai ficar 40 minutos na esteira, algo que o corpo dela não estava acostumado, e essa pessoa não consegue manter dieta. Essa, eu vou te falar, no emagrecimento, essa é a maior realidade que a gente tem hoje. Pessoas com inúmeras tentativas, mas tentativas dessa forma. Restrições severas, com exercício físico atrelado, que na maioria das vezes nem eram feitos. Essas pessoas elas vão ter um impacto sobre insulina e leptina, principalmente sobre leptina, que vão causar ainda mais vontade de comer e elas não conseguem. Faz de segunda a sexta, fica ali naquela passando fome, porque essa é a realidade, porque ela não está tendo controle ainda de saciedade, de fome, e essa pessoa vai pegar no final de semana e vai comer tudo que tinha direito para comer, e quando chega na segunda-feira ela volta de novo para o mesmo plano, porque eu estou focada, porque eu tenho... E não chega a lugar nenhum, não perde gordura, não perde peso, não consegue. Vai conseguir ir para a academia uns 15 dias, se conseguir. Depois vai desistir, porque não consegue. Então, assim, é muito preocupante isso. Porque, sabe por que eu falo isso, Gabi? A frustração do não conseguir é muito ruim, cara. As mulheres, principalmente, elas voltam disso muito abaladas, porque a maioria já não consegue se olhar no espelho. Vai sair, já vestiu 5 roupas e não deu certo, sabe? E aí, às vezes, é o marido, o namorado, que tá, às vezes, falando, você tá acima do peso, você tá gorda, você precisa fazer alguma coisa, você precisa se cuidar. Às vezes a gente não acredita que isso é possível, mas é. Tem muitos homens que fazem isso com as suas namoradas, com as suas esposas. E as mulheres, ou às vezes ele deixa de chamar ela para sair. Não chama mais para sair, não faz mais, ele não quer mais andar com aquela mulher, né, do jeito que ela tá, porque parece que ela tá descuidada e na verdade ela tá toda inflamada, desequilibrada.
ela realmente não tem força de vontade, porque ela, parece que tudo que ela faz não dá certo, ela já tentou, ela já foi, entendeu? E não tá dando certo, o resultado não vem. Quanto vai demorar, quantos dias? É aqui que a indústria farmacêutica e a indústria de produtos milagrosos entra, porque nessa hora a mulher vai querer o quê? A pílula que emagrece 5 quilos em uma semana. Lógico que ela vai querer, porque ela já tentou tudo. E mais uma vez ela vai tomar um produto que vai frustrar ela de novo. Chega ao ponto, Gabi, que eu tenho visto isso demais, que a mulher simplesmente se aceita do jeito que ela tá, sabe? Ela cria essa máscara da aceitação e ela fala assim, cansei de tentar. Eu aceitei como eu tô, separa do marido, termina com o namorado e se aceita como tá. E aí, eu até fiz uma palestra essa semana com os adolescentes aqui, eu estava falando sobre isso. Porque a questão da aceitação, e que a mídia emprega muito isso, né, hoje, que você tem que aceitar. Eu falo, aceitar o seu biotipo, tudo bem. Eu entendo. Tem mulheres que nascem magras, com biotipo magro e tal. Tem outros que vão nascer com esse quadril mais largo, tem outros que vão nascer com o tronco mais largo. Aceitar o seu biotipo, ok. Agora, aceitar a obesidade como se ela fosse algo normal, não tá ok. Porque não é. Então, a gente já falou que o excesso de gordura vai causar resistência à leptina, porque se nós dissemos que a gordura produz a leptina, os adipócitos estão ali fazendo isso, você vai produzir cada vez mais e seu corpo não reconhece mais a leptina. A gordura não só vai fazer com que a pessoa fique resistente à leptina, não perca gordura, não emagreça com facilidade, queira comer o tempo todo, ela nunca está satisfeita, na verdade, como ela também vai acumular toxinas, porque a gordura também acumula toxinas. Então essa pessoa ela vai ficando cada vez mais doente, inflamada, com um estresse oxidativo, células todas inflamadas. É uma pessoa que não tem qualidade de vida e ela perde a vontade de viver, porque todos os outros hormônios vão ser afetados. Então, sabe, não falar sobre isso e querer normalizar a obesidade, não dá. A gente tem que falar aqui o quanto esses efeitos levar a pessoa. Eu falo que é vegetar. Mulheres que vivem assim, elas meio que estão no mundo por estar, porque elas não têm felicidade. Elas não conseguem se sentir realizadas, elas não conseguem se sentir felizes. Outro dia uma pessoa me falou assim, você fala isso, você já foi obesa? Eu nunca fui, mas eu imagino que seja. Porque mesmo Ai, não sendo obesa, eu já fui. você que tem história para contar, eu já tive Eu, momentos do meu corpo de falar de não querer sair de casa, mesmo não ter sido obesa. Então, assim, eu tenho muito. você tem história para contar. Eu tenho. E olha, eu vou te falar uma coisa. Isso da resistência à leptina hoje, a gente sabe que é um dos principais fatores relacionados com o efeito sanfona. O efeito ioiô, que é aquela pessoa que emagrece, exatamente como tu disseste, e lá quando eu comecei o consultório, que eu atendia muita obesidade, eu via pacientes que vinham com dieta de Nutri com 700 calorias por dia. 500, eu vi uma paciente, eu não acreditei, 500 calorias por dia. Com uma refeição por dia. Por quê? Porque ela começou com 1.300, talvez fosse, na verdade, a taxa metabólica dela, que ela poderia comer. E essa paciente foi no segundo, terceiro mês, ela estava um ano com a Nutri, e aí ela foi para 1.100, depois ela foi para 900, depois ela foi para 700, e ela chegou no meu consultório com uma dieta de 500 calorias gorda. E aí? O que a gente faz? Então, eu acho que isso é muito importante, porque assim, hoje já se sabe, eu vou botar os trabalhos lá no grupo, que talvez um dos principais fatores que contribuem, porque é um defeito que a gente tem que entender que é um defeito no cérebro. O hipotálamo tem dificuldade de lidar com a leptina. Então, enquanto a gente não entender isso, por que está acontecendo, as pessoas têm que entender que não é o hormônio o problema. O problema é o que está fazendo a dificuldade em lidar com aquele hormônio. Porque o hormônio é bom, tudo é bom. Deus não fez nada à toa.
Deus nos fez uma máquina perfeita. A gente é que estraga. Então, o que é importante a gente entender? Que o principal fator que está correlacionado com a resistência à leptina é o que a Naraline falou, em todos os trabalhos. A inflamação. Ele é o top one relacionado à resistência à leptina. Enquanto você não resolver a sua inflamação, e a inflamação não é só o que você come. Se fosse isso, estava tudo resolvido. É uma sensibilidade alimentar que você tem. É um excesso de toxina que você coloca numa água que você não trata. É o excesso de toxinas que você coloca todo dia no seu ambiente que você não sabe. É o excesso de parasitas. É um dente, um canal que está maltratado. Então, assim, são várias variáveis que contribuem para a inflamação crônica. Não é inflamação aguda. Não é eu bati o meu dedo na porta e o meu dedo está inchado. Não é isso. É inflamação crônica de baixo grau. A alimentação contribui para isso? Claro que contribui. Talvez começa tudo ali, porque é ali que a gente começa a ver que as coisas estão ficando ruins. E ali a gente começa a engordar, e ali a gente começa a produzir. Mas não é só isso. A Naraline falou brilhantemente. A célula de gordura é uma célula que é armazenadora de toxinas. Pacientes tem ensaios, tem trabalhos que mostram que pacientes pós-bariátrica que perdem 40 quilos se intoxicam por metais, se intoxicam por inúmeras toxinas. Por quê? Porque a célula diminuiu, a célula não desapareceu, a célula de gordura ela não vai para o espaço sideral, ela diminui. Cada um tem o seu limiar pessoal de gordura. Perfeito. Isso é uma você falar isso daí. Isso é uma coisa Perfeito você falar isso aí. As pessoas acham que célula de gordura sai na drenagem linfática. Pessoal, acordem. Não. Não. Célula de gordura não desaparece. Ela não desaparece se for por uma lipoaspiração. E lipoaspiração também é um problema. Porque você está tirando células de gordura do seu corpo. E quantos pacientes têm problemas pós-lipoaspiração? Ninguém fala disso. Então, não, a célula de gordura ela não desaparece. Você não faz uma drenagem linfática e a célula de gordura vai pelo intestino. Não vai, ela não vai embora. Entendam essas coisas, pessoal. Entendam que não existe pílula para tratar resistência à leptina. Existe um comportamento alimentar, um comportamento no ambiente. É um estilo de vida saudável, né, Gabi? Que vai atrelar vários passos. É uma alimentação saudável, sim. É o exercício físico, sim, porque vai colaborar. É ter uma boa noite de sono, sim. É cuidar do que está te intoxicando. O que pode estar te intoxicando? Ontem eu tive uma paciente aqui, ela é magra, mas tem um percentual de gordura alto em relação à massa muscular baixa, percentual de gordura alto. Exame, a falsa magra. No exame, ela está intoxicada por alumínio, uma das coisas que a gente identificou, né, no exame, e ela tem possivelmente, analisando a parte do leucograma, possivelmente ela tem uma alergia alimentar, ela tem uma sensibilidade alimentar, que ela ainda desconhece, porque não foi feito exames, mas ela mesma me relatou ontem que ao comer ovos ela tem diarreia. Ela come ovo, tem diarreia. Então aí a gente conversando bastante, e ela tem uma dificuldade de ir para o exercício físico. Ela não aceita ir para a academia, porque ela vai para lá, ela falou que ela se sente cansada, depois ela se sente indisposta, depois ela não quer voltar. Então você vê o quanto que a inflamação, porque ela está inflamada, todas as vitaminas ficam baixas, ela tem vitamina D baixa, B12 baixa, ferro baixo, selênio baixo, zinco baixo, você vê a dificuldade de absorção. Então ela é uma mulher que está inflamada. Ah, está magra. Sim, está magra, ela bota uma roupa, ela fica ótima. Mas ela não tem qualidade de vida e o que ela busca, o que ela queria, que era ter ânimo para fazer um exercício físico, ela queria mudar a composição corporal dela, não consegue. E o que ela vem acontecendo com ela ao longo dos anos, ela está com 42 anos agora,
é que a gordura acumulada, mesmo magra, a gordura abdominal está ficando acumulada. Que a mulher vai criando aquela boiazinha, né? Posso falar uma coisa? Claro, fale. Vou falar uma coisa. E aí, é o que eu mais vejo. Vem uma milícia na internet, hoje, falando de lipedema. Agora é o assunto do momento. É o assunto do momento. Há 20 anos, quando eu comecei na faculdade de medicina, 21 anos atrás, não se falava em lipedema. Não se falava. Tinha uma menina, eu me lembro de uma menina que eu conheci que tinha lipedema, e eu nem achava feio, na verdade, eu achava lindo, porque ela tinha uma anca gigante, ela era bonita, né? E eu sempre fui uma mulher de uma anca gigante, eu tenho uma anca grande, né? Uma anca, quem não sabe, anca é coisa de gaúcho. Mas é Bumbum, um quadril. Um quadril grande, com umas pernas grandes, eu sempre fui assim, esse é o meu biotipo, e talvez eu me aceite. A Maria me falou um negócio, eu fiquei pensando, falei, cara, eu só fui feliz quando eu me aceitei com as minhas coxas gigantes. Porque eu sou assim, eu não tenho como cortar minha perna fora, eu não tenho, hoje eu amo as minhas pernas. Mas eu lutei muito durante muito tempo com isso. E essa menina tinha uma anca, um quadril gigante e umas pernas um pouco desproporcional, é claro, com um pouco de gordura e tal. Mas eu vou te falar, Maraline, que eu acho que durante toda a minha vida, até 5 anos atrás, eu acho que foi a única pessoa que eu me lembro realmente que poderia ter um lipedema, tá? Hoje, as mulheres são enormes, enormes. E aí elas vêm dizer que elas têm lipedema. Elas são as falsas magras que não fazem exercício físico, que não têm musculatura. E aí eu pergunto para quem trata lipedema, eu sempre falo isso. E as pessoas, pois é, eu digo assim, qual é o fisiculturista que tem lipedema? Qual é? Eu quero ver. Qual é o fisiculturista? Qual é a pessoa que tem músculo? Qual é a pessoa que é tomada de músculo e que tem lipedema? Eu tinha lipedema, eu era obesa, eu tinha mais de 100 quilos, pessoal. Eu tinha lipedema. Minhas pernas não tomaram de celulite, tomada de gordura dura, dolorosa. E aí? É uma pandemia de obesidade, de gente que não quer mudar um estilo de vida e que quer achar que aquilo ali realmente é uma doença? Tu tem 1.000 pessoas num palco de fisiculturismo com músculo, porque ganha o músculo, porque o intestino está bem tratado, porque essa pessoa consegue colocar proteína para dentro, porque essa pessoa consegue malhar, porque ela tem força de vontade, porque ela quer mudar. Ou é mais fácil dizer, ah, coitadinha, ela tem lipedema. É verdade. Lipedema é raro, não é comum. As pessoas estão tratando lipedema como se fosse comum. Vão estudar medicina. E na verdade está virando uma forma até de aceitação mesmo. Porque eu tenho uma amiga mesmo, que ela tem lipedema. E é uma das poucas pessoas, a minha mãe também tem lipedema. Mas assim, é uma das poucas pessoas, a minha amiga, que eu conheço realmente que tem lipedema. Porque ela malha, porque ela se alimenta muito bem. Então eu sei, ela está tratando, inclusive, agora, Maraline, esse lipedema. Maraline. Mas a maioria das mulheres, Gabi, você concorda comigo? Elas estão obesas, inflamadas, lotadas de celulite, mas elas não querem treinar, elas não querem comer bem. Então E elas não, vai aceitar? Eu tenho lipedema. Maraline, elas não têm músculo. Maraline, não tem músculo. Não tem, essas pessoas não têm músculo. Óbvio que vai ter gordura em excesso. Elas não têm músculo, elas não crescem, elas não conseguem crescer músculo. É óbvio. E eu acho que a gente tem que até falar sobre isso, porque toda paciente que eu falo que tem que ir para musculação, eu insisto, é uma paciente que não vai para academia, não quer ir, pensa que a musculação é para ficar musculoso. Gente, não é.
Não é, a gente tem um limite, sabe, saudável de músculo que a gente tem que ter. E o que está acontecendo é que as pessoas estão muito abaixo disso. Então não é você ficar musculoso, é você recuperar a massa muscular que você tinha que ter. Exato. Sabe? Não é ficar Graciane Barbosa, não é ficar fisiculturista, não é isso. Mas, É você Maraline, recuperar aquilo que você perdeu. ficar Graciane Barbosa é muito Nem mais. teria como. É muito... Nem teria como, porque não é natural, né? De forma só comendo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando comendo e treinando. É isso que eu digo. Senhor, não sei o que está acontecendo. O que eu acho importante? Que as pessoas entendam que ficar Graciane Barbosa é muito mais difícil do que resolver o lipedema. É muito mais difícil. Ficar uma Graciane Barbosa é infinitamente mais difícil do que resolver lipedema. Porque lipedema não é um diagnóstico tão comum quanto as pessoas estão fazendo. É isso que eu quero dizer, é só isso que eu quero dizer. Lipedema não é isso. Não é o que as pessoas estão cantando. E é isso aí que a gente tem que frisar. A celulite, o acúmulo de gordura, essa inflamação subcutânea é falta de músculo, é alimentação ruim, é falta de exercício físico. Então, se você começar por aí, não, eu tô com acúmulo de celulite, minha pele tá feia. Você tá aí com uma baixa produção de colágeno, com flacidez de pele, com flacidez muscular, vai treinar, Aí, vai amor, comer bem. eu vou ler. Pior lipedema em magro que malha também existe. Amor, lipedema em magro é sem músculo. É isso que as pessoas não conseguem entender. Magro também tem lipedema, gente. Não é só pessoa obesa, não. Ah, mas ela malha. Ela malha. Ela era para ter lipedema? Uai, se ela malha, mas não se alimenta para criar músculo, não tem hábitos que ajudam ela a ter músculo, não adianta malhar. É igual eu conheço um monte aqui que vai junto comigo para academia, que se entope o tempo todo de fast food e vai ganhar músculo aonde, gente? Músculo não é só treinar, não. O treino é o estímulo. Agora, você tem que fazer recuperação dessas fibras. Você vai ter que fazer síntese proteica para ajudar nisso daí. Vai ter que comer outros macronutrientes, inclusive, muitas das vezes o carboidrato está aí, porque ele tem que estar associado à gordura boa, que está envolvendo a parte hormonal, que também vai ajudar nesse ganho de massa muscular. Vocês estão achando que é só ir lá na academia e treinar? Vai continuar com celulite, vai continuar tendo os mesmos problemas. Não adianta só treinar. A hidratação, ótimo você falar, galera, não toma 1 litro d'água. Outro detalhe, a galera não come uma verdura, não come fruta, não come nada. E quer treinar e achar. Olha, e melhora mesmo, tá? Você acredita? Isso aí é surreal, é só pagar para ver e a pessoa vai ver. Lógico que nós estamos falando que a água vai ser o milagre de quem está lotado de celulite. Agora, gente, aumenta a sua ingestão de água e observa o que vai acontecer com a sua pele em geral. Em geral. Você depois me conta. Ah, mas eu tenho muita dificuldade. Gente, mas aqui, vamos falar a verdade, na vida não tem nada fácil não, gente. Você quer facilidade, você fica na cama dormindo o dia inteiro, olhando pro teto, não faz nada. Não, e parar de fazer de vítima. As pessoas têm que parar de fazer que são vítimas. Você está pensando que eu tô bebendo? Não, eu quero só frisar. Ah, ela tá com 1 litro de água. Ela deve ter muita sede, gostar muito de água. Vocês estão pensando que eu tô bebendo essa água aqui porque eu tô com sede? Porque eu sou apaixonada em água? Não, porque a garrafa tá aqui olhando para mim e eu tenho que concluir esse 1 litro aqui na parte da manhã. Então, eu tô focada aqui. Vou e bebo. É isso. É sobre disciplina. A gente não faz só o que a gente quer. Queria aproveitar o gancho que lá em cima ficou um comentário que eu acho que a gente tinha que falar aqui. Ó. Ai, meu Deus. Nossa, tem tantos comentários que eu queria achar. Eu tô com sede porque eu tava tomando café. Olha aqui. O comentário é da Adriana. Já fui obesa. Meu esposo me torturou muito, me humilhava e toda sequência possível.
Hoje emagreci por mim, não por ele. Você entende Querido. que é... O que eu falei para você, o que eu falei para você é realidade mesmo. Às vezes as suas pacientes não te relatam isso, mas... Porque às vezes, assim, a sua consulta tem tanta informação para passar que às vezes pode ser que você não entre muito nessas... Mas tem muita mulher sofrendo disso. Gabi, se sentindo inútil, se sentindo não capaz, com inúmeras tentativas. Então, assim, o que a gente está trazendo de informação aqui hoje, falando de leptina, falando de insulina, falando de lipedema, é para essas mulheres, assim, saírem dessa live aqui com o pensamento assim, tem solução, tem jeito, sabe? E o caminho que eu quero falar aqui em relação a esse caminho, o caminho, gente, é mudança de hábito. Não é fazer loucura, não é fazer protocolos de jejum intermitente, não é você pegar e fazer dietas de restrição de 800 calorias, não é daí que parte o princípio da coisa. Para desinflamar, você também tem que dar nutrientes para o seu corpo. Se você não dá nutrientes para o seu corpo, não vai haver desinflamação. Então não adianta querer seguir dieta flexível, chutar o pau da barraca todo final de semana e comer tudo que você quer de sexta até domingo e achar que de segunda a sexta vai resolver. Nós estamos falando de dieta saudável. O que é isso? É você dar para o seu corpo nutrientes pelo menos 90% do seu dia. É você dar o mínimo de água que seu corpo precisa todos os dias. É você praticar exercício físico para manter os seus músculos ativos, seu corpo ativo. É você ter boa noite de sono para ajudar na regulação e síntese hormonal. É você deixar o seu fígado trabalhar se desintoxicando de excesso de toxinas no seu dia a dia para que ele trabalhe melhor e ele consiga te ajudar. Então, se as pessoas não partirem por esse princípio do básico, não vai conseguir melhora de leptina, não vai conseguir. E aí é bom a gente citar, que você falou de vários estudos, tem pessoas que já nascem com dificuldade na ação da leptina. É da pessoa, como tem pessoas que nascem com dificuldade na ação da insulina. Como tem pessoas... Geneticamente, já nós nascemos com meio que um futuro traçado, se você não entende isso, que pode mudar e que pode ir contra essa maré. Eu falo que é igual o caso da Ivete Sangalo, a família dela toda é obesa. E ela já falou isso em várias perguntas que fazem a ela, em ocasiões, em entrevistas. Ela sempre fala, gente, se eu fosse seguir o que eu vi na minha infância todo, eu estava obesa, mas eu fui contra tudo. Eu busquei alimentação saudável, exercício físico, tudo que eles nunca fizeram, que era o que eu aprendi ali no meu convívio familiar, eu fui contra tudo isso e mudei o contexto da história. Então é exatamente isso, não é porque você tem uma predisposição, não é porque você nasceu assim, é porque você tem um quadril largo, porque você pode aceitar o seu biotipo. Agora, aceitar que você vai estar doente por conta daquilo ali, não dá. Exatamente isso. Eu vou falar mais algumas coisas da resistência à leptina, mas antes do que tu falou, porque agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente reverter isso, né? Que eu acho que é importante. A gente está chegando no final da live e a gente vai falar um pouquinho sobre como reverter, quais são os hábitos, talvez os suplementos que possam ajudar, enfim. Mas uma das coisas que eu quero falar, só para complementar o que tu falou, é que assim, essa questão da gente se aceitar, essa questão do marido que a Adriana falou, para as mulheres que acham que não conseguem fazer as coisas, para as mulheres que acham que tudo é mais difícil, para as mulheres que ficam inventando desculpa, que se fazem de vítima, tudo precisa do início. Eu acho que isso é muito importante que se diga, assim, tudo precisa de um start. As pessoas estão acomodadas, as pessoas fazem as coisas porque é mais cômodo. Sempre, óbvio, o ser humano, ele é um bicho acomodado, né? A gente não levanta para mudar o canal da TV, porque a gente tem um controle remoto. A gente não levanta mais para atender o telefone porque a gente tem um celular. A gente tá sempre pelo cômodo, né? E eu quero que vocês vejam essa coisa que a Adriana falou, esse depoimento da Adriana, como uma libertação, porque muitas vezes é aí que as pessoas começam a se dar por conta, sabe?
Olha que bonito que ela falou, né? Ele vivia me humilhando e foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha 100 quilos, pessoal. Tem foto no meu Instagram. Eu tinha 100 quilos, mais de 100 quilos. Eu voltei da Nova Zelândia com 101 quilos. E eu tive um relacionamento ruim, abusivo. E esse meu companheiro, ele disse uma frase que eu nunca me esqueci. Que foi assim, tu vais me deixar? Tu vais te separar de mim? Tu nunca mais vai encontrar ninguém, porque tu és gorda. Porque tu és feia. Não adianta ser só inteligente. Tu tens que ser bonita. Quando uma pessoa te diz isso, que tu és gorda e que tu és feia, e eu era gorda. Feia, não sei, mas gorda sempre fui. E eu não era gorda porque eu queria. Eu era gorda porque era o jeito que eu conseguia lidar com a vida, com as frustrações, com os dias tristes, com um relacionamento abusivo, porque quem tá dentro não olha para isso. Quem tá dentro não consegue olhar para fora. Quando vem o furacão, é difícil se sair do olho do furacão. Então, muitas vezes, o que acontece? Isso é libertador. As pessoas precisam entender que isso é libertador. Eu pergunto muito na consulta. Aqui nos Estados Unidos tem uma frase muito legal que diz assim: eu estou procurando o The One. O The One é a alma gêmea. O The One é a pessoa. Eu já te perguntei isso, Maraline. Sabe disso? Eu já te perguntei isso. Eu perguntei se o Leandro era o The One. Eu pergunto isso para todas as pessoas. Porque é muito difícil a gente achar o The One. E muitas vezes a gente acha que quem tá com o cara que tá com a gente, a mulher que tá com a gente, ela é o The One e ela não é. Porque quem gosta realmente de ti te apoia a ser mais bonita, a ser mais inteligente, a progredir na vida, a crescer, a ser magra, a ter saúde. Quem gosta realmente faz isso. E quem não gosta, não faz. Às vezes porque tá doente igual, e aí não humilha, porque tem gente que realmente não consegue, mas o cara que te bota para baixo, o cara que te diz que tu tá gordo, o cara que não quer sair contigo, a mulher que diz, olha, tá um horror, ela te perdeu o respeito há muito tempo. Ela não te admira mais. Ela não é o teu demônio. E isso tudo faz parte do estilo de vida saudável. Isso tudo faz parte de saúde. Isso tudo faz parte. Por quê? Por que eu falei tudo isso? Porque eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Quando a gente tem cortisol alto, o cortisol alto dificulta a ação da leptina no cérebro. Então, pessoas estressadas, pessoas tristes, pessoas frustradas, pessoas que têm dificuldades, elas também têm piora da resistência à leptina. Se você vai conseguir lidar com isso da forma que eu lidei, da forma que a Adriana lidou, e dar o start, se separar, ir atrás da vida, enfim, é uma coisa. Mas você ficar num relacionamento abusivo também pode estar contribuindo para que você tenha perpetuação da sua obesidade. É isso que eu queria dizer. Que quando a gente acha que o problema é é a leptina. Gata, o problema não é um. O problema é muito maior. O problema é muito mais complexo. Quantas pessoas têm doença autoimune por um relacionamento ruim? Quantas pessoas têm câncer por um relacionamento abusivo? Quantas pessoas são obesas porque são constantemente frustradas nas suas vidas? Trabalham num lugar que não gostam,
moram com uma pessoa que não gostam. Tem que aturar a sogra. Eu tenho uma paciente que ela tem que aturar a sogra, que é uma bruxa, porque ela ama o marido. A sogra trata o marido como filho ainda, não trata como o marido dela. Que vida de merda! Tu ter uma sogra dentro da tua casa 24 horas por dia, tratando teu marido como teu filho, não te respeitando como esposa. Só que quando tu tá no olho do furacão, é difícil, né, Naraline? É muito difícil ver. Mas a medicina integrativa é isso. É perguntar se realmente ele é o The One. É perguntar como é que é a tua casa. É perguntar o meandro. Porque ninguém tem uma curva de cortisol podre por nada. Ninguém tem resistência à insulina, resistência à leptina por nada. Ah, porque come. Claro que é porque come. Ninguém está aqui dizendo que ninguém come. Mas não é só isso. Tem que se pensar na vida. Tem que se pensar na casa. Tem que se pensar nos hábitos. Tem que se pensar no ambiente. Amada minha, meu celular acho que não vai aguentar. Eu já fiz o segundo aviso de bateria fraca. Eu vou ter que ir andando atrás do carregador. Não, tá bem. Mas olha só, a Adriana falou assim: ele ainda é gordo, mas fala que é feio para a mulher ser gorda do que para o homem. Aham. Pergunta quantos caras gordos. Pergunta quantos caras gordos, gordaços, são bonitos. Pergunta se a mulher quer ter um cara gordacho. Ninguém quer ter ninguém gordo, pessoal. A pessoa gorda tem dificuldade em tudo. A pessoa gorda ela tem dificuldade em qualquer coisa. Vou tentar voltar aqui. Amiga, O que aconteceu? um iPhone o mais rápido possível, porque o meu acho que entendeu que eu preciso trocar ele, entendeu? Ele não para carregar mais. Tá, amiga, vou te dar uma barbada. O Bradesco fazem 30 vezes, dá R$ 300 por mês, tá? É bem barato e é o iPhone novo. Vou te dar essa barbada. Gente, esse babado aí foi forte agora. Tá? Olha, não ganho nada sem conflito de interesse com o Bradesco, tá? Mas o Bradesco tem uma linha de crédito para fazer iPhone e fazem 24 vezes, eu acho, ou 30 vezes, uma coisa assim, e sai R$ 400 por mês. Tá? Ó, a live é de tudo, tá? Gente, é porque o meu celular não tá aguentando bateria. Então eu tava lá no espaço, porque lá tem luz boa, não tava com as crianças lá para fazer barulho. Corri aqui para casa para colocar no carregador para terminar de falar. Tá bem. Tá feio, né? Terminar a live sem dar um tchau, sem falar nada. Eu nem peguei o que você tava falando no final. Não, fica tranquilo. Eu só acho que assim, a gente falou bastante coisa, né? Falou principalmente a respeito disso. Só para terminar ali, eu acho que coisas importantes que a gente tem que falar a respeito da alimentação, que eu acho que é o que tu precisa falar, assim. Em relação aos suplementos, existem alguns suplementos que a gente pode utilizar. O ômega é um suplemento muito bacana para se utilizar para quem tem resistência à leptina. Às vezes o alfa-lipoico é uma coisa interessante. Eu não gosto muito de alfa-lipoico, porque no Brasil a gente não tem alfa-lipoico bom. Mas tem uma marca só que é a que eu confio e eu prescrevo cada vez menos, na verdade, porque eu não vejo o mesmo resultado que eu vejo em outros, aqui nos Estados Unidos ou com importados. Mas, enfim, além do alfa-lipoico, a gente precisa entender que a alimentação é muito importante, né? A questão do carboidrato, a questão de controlar triglicerídeos, a questão de melhorar perfil lipídico, isso é bem importante. Esses pacientes têm algumas vezes desregulação a respeito disso.
Do ponto de vista da dieta, Naraline, o que tu acha que realmente poderia contribuir para a resistência à leptina, para diminuir a resistência à leptina? Na verdade, eu acho que o que contribui, Gabi, é exatamente evitar os alimentos que trazem tanto mal, né? Então, quando a gente fica falando aqui de, você falou agora, carboidrato, aí as pessoas começam a ficar nessa noia, né? Ah, então não se pode. Então, que é o que eu ia falar antes de terminar, a galera sempre fica nesse raciocínio assim, então a leptina é ruim, a insulina é ruim. Não, gente, nenhum hormônio é ruim. O ruim é quando eles entram em desequilíbrio. Então, como leptina e insulina vão acabar estando atrelados, porque nós estamos falando do mesmo grupo de alimento que pode piorar tanto um quanto o outro, a gente está falando de alimentos processados, de alimentos ricos em aditivos químicos, de farinha, de açúcar, de alimentos que realmente são os que fast food, aquilo que você quer comprar no mercado, que é tudo muito fácil, pronto, rápido. Então, assim, se as pessoas começarem a dar importância a uma alimentação limpa, comida de verdade, gente, ninguém fica doente comendo comida de verdade. Eu tô falando sério para vocês. Ah, mas a pessoa come arroz, feijão, mas a pessoa come fruta, porque às vezes as pessoas acham que nem fruta pode comer. Né? As pessoas comem fruta, mas as pessoas... Gente, se é comida de verdade, não vai deixar ninguém doente. Você pode ter certeza que essa pessoa ela comeu muitos alimentos que não eram comida de verdade, que a tornou doente. E às vezes depois a gente tem até que fazer um controle maior, eliminando, evitando, diminuindo certos grupos alimentares. Mas não é comida de verdade que faz ninguém ficar doente. Então, se as pessoas começarem a dar valor para os alimentos comida de verdade, altamente nutritivos. Então, presta atenção no que eu vou falar. Se você é a pessoa que está entendendo o que a gente está falando aqui, mas não está disposto a mudar a sua alimentação, em que sentido? Ah, então tá, comida de verdade, eu vou comer pela manhã batata doce. Já vi isso, tá? Não, eu vi você falando sobre comida de verdade. Eu mudei minha alimentação. Agora eu como batata doce no café da manhã. No almoço eu como arroz, feijão e carne, porque eu só gosto disso. À tarde eu não tô comendo nada e à noite eu repito o meu almoço. Vocês acham que mesmo comendo comida de verdade foi uma alimentação nutritiva ao longo do dia? Não. Então a gente está falando em macro e micronutrientes, dar suporte mesmo para o seu corpo, alimentação rica em vitaminas e minerais. Então a gente está falando em ter a presença do carboidrato. Ah, vai ter a presença de batata doce, vai ter presença de arroz e feijão, vai ter presença de raiz? Ok, mas o que você vai comer rico em vitaminas e minerais? Quais as verduras, quais as frutas, quais os legumes? Você está disposto a mudar os seus hábitos para comer esses tipos de alimentos também? Ah, não, eu não gosto, então eu vou tomar suplemento. Já ouvi isso muito também. Ah, não, como eu não gosto de comer, eu não posso tomar o suplemento de vitamina? O polivitamínico, o multivitamínico? Poxa, mas se você não quer cuidar do seu organismo, principalmente da sua microbiota intestinal, se você não quer ali cuidar dessa microbiota, porque ela de verdade absorva os nutrientes, não vai adiantar você tomar suplemento. Suplementos não vão fazer milagre. Se você realmente não estiver dando condição para absorção desses suplementos. Então, é sobre isso. É comer comida de verdade, mas estarem dispostos a comer aquilo que você... Você sabe o que acontece, Gabi? Tem gente que nunca experimentou. Fala assim, eu não gosto de berinjela. Fala, você já comeu? Não, nunca comi. Mas se você nunca comeu, como é que você sabe que é ruim? Sabe? E o paladar, gente, a gente constrói. Tá? De verdade, você constrói. Ninguém, eu já falei isso várias vezes, ninguém toma cerveja a primeira vez e acha bom. Ninguém toma vodka a primeira vez e acha bom. Vocês me desculpem, mas ninguém. Não tem uma pessoa até hoje que eu perguntei se a primeira vez que você tomou foi gostoso. Não. Então, por que continua tomando? Você toma a segunda, você toma a terceira, você toma a quarta. Daqui a pouco seu paladar ama aquilo. Nossa, eu sempre gostei de cerveja. Não, você aprendeu a gostar. Você construiu esse paladar. Assim é para tudo. Agora, se você tem uma microbiota intestinal desequilibrada, cheia de parasitas, leaky gut, aqueles alimentos todos ali causando sensibilidade alimentar, desbiose, que está favorecendo supercrescimento bacteriano ruim. Isso daí tem uma ligação direta com o cérebro. E aí você já criou um paladar ruim, é óbvio que é mais difícil, mas você constrói um novo paladar. É igual a história do café sem açúcar. Não consigo de jeito nenhum, então não toma café. Mas conseguir, você consegue. Claro que consegue. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Porque, na verdade, gente, açúcar não é algo que é para estar na rotina de ninguém. Não é para ter na casa, na prateleira, no armário. Isso não quer dizer que você nunca vai comer um doce. Que você não vai no aniversário
como um doce. E olha só, o café, ele é para ser apreciado. Ah, o açúcar estraga o café. Você não sente sabor de café. Acabou o café. A pessoa está tomando um líquido doce para ele confortar. Ela não está tomando café. O gosto do café, e eu vou te falar porque quando eu estive no Brasil, eu estava tomando café daqui, que é um café que tem aqui, né? Agora, quando eu for no Brasil em dezembro, eu vou te mandar por Sedex o café daqui. Já tá na minha lista, que é tá? maravilhoso. Eu acho muito bom o café daqui. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador de café do planeta Terra. Ele é o primeiro em produção e exportação de café. O nosso café é diferente. O nosso café gourmet. O nosso café bom não fica aqui. É isso que eu ia te dizer. Exatamente isso que eu ia te dizer. O nosso café que é bom, ele não fica no Brasil. E outra coisa que eu vou falar, que ontem eu tive uma aula, tá? Ontem eu faço aula sobre agronegócio, eu já falei aqui, né? Eu faço cadeira de agronegócio. Ela é 1001 utilidades. Guria, eu estudo tudo que eu não sei como é que eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu faço. Eu estudo agronegócio porque eu quero entender por que que a gente não consegue, por que que a gente está indo nesse caminho, né? Por que que o agro não é o agro, né? Óbvio que tem políticas públicas, mas o que que acontece? E ontem, uma das pessoas que atua na cadeia produtiva do leite, eu vou falar isso aqui porque eu acho importante, falou que o Brasil hoje está com uma representação que é a que mais produz leite no Brasil, que é francesa. E o leite que está sendo produzido no Brasil, com vacas brasileiras, ele não fica no Brasil. Ele não fica mais no Brasil. O leite que entra na mesa de todos os brasileiros é leite em pó diluído. Comprem um litro de leite. Comprem um litro de leite para vocês verem o que que é. Quando eu estive no Brasil, eu vi, porque a menina que está na nossa casa lá, ela toma leite. E eu coloquei no copo para ver o que que era o leite, porque eu queria ver se estava estragado para botar fora, porque estava dentro da geladeira. Ele é uma água. Exatamente o que falaram ontem na aula. Ele é um leite em pó diluído em água. E a gente não sabe nem a qualidade da água. Isso que eu fiquei pensando, sabe? Porque assim, porque não, o problema não é o leite também. O problema é que água que estão fazendo. A mesma coisa a cerveja. Que água que se faz cerveja? Que água que está se fazendo esse tipo de produto? A gente não sabe. Então, essas coisas são importantes que a gente diga porque tudo isso influencia. E as pessoas não param para pensar. Elas não param para pensar numa cadeia produtiva, elas não param para pensar o que está se fazendo, o que é o produto, como é que é produzido, de onde é que vem. Eu vou dar uma dica que ontem a gente estava conversando sobre isso, e que é assim, eu não tenho dinheiro para comprar orgânico. Ontem o paciente me falou isso. Eu acho muito caro ficar comprando tudo orgânico. E eu disse assim, sabe o que eu faço aqui em casa? Porque aqui nos Estados Unidos não tem muita coisa orgânica onde eu moro. Sabe o que eu faço? Existe o Whole Foods, que é uma rede muito grande americana de produtos orgânicos. Quando eu vou comer uma coisa não cozida, uma coisa crua, eu tento comprar orgânico. Quando eu vou comer algo que vai ser cozido, que eu vou cozinhar, eu vou fazer no forno, eu vou fazer na panela, eu vou fazer de molho, eu não me importo se é orgânico ou não. Se você não tem dinheiro para comprar orgânico, ou você faz uma hortinha no final da sua casa, ou tente fazer esse raciocínio. Mas eu não consigo porque eu quero comer alface todo dia e aí eu vou ter que comer alface orgânica. Bom, amor, então troca. Um dia tu come alface, outro dia tu come couve, outro dia tu come uma mostarda, outro dia tu come um espinafre. Tá aí a Nutri para dar A nutricionista é para isso, pessoal. Ela é para abrir os teus olhos de que existem milhares de opções. Eles só estudam isso na faculdade. Então, assim, eu não sei. Tá, consulta. Essas coisas são importantes porque as pessoas ficam nessa coisa assim, eu não vou comer então, porque agora eu não vou comer porque eu não consigo comprar orgânico. A dieta, existe uma dieta para resistência à leptina.
A dieta para resistência à leptina diz que os pacientes com resistência à leptina precisam ciclar. Na verdade, Gabi, todas as pessoas deveriam ciclar, né? Que é uma dificuldade que as pessoas têm de ciclar a dieta. Exatamente porque a gente tem a microbiota intestinal que precisa ali ter contato com vários tipos de alimentos, nós temos a própria quantidade de nutrientes de cada alimento. Nós não fomos feitos por Deus para comer a mesma coisa todos os dias. O ideal é que varie. Numa pessoa com resistência à leptina, isso é extremamente importante. E eu vejo isso como uma dificuldade das pessoas, sabe? É sempre. E aí entra o nutricionista. Aí entra o nutricionista. É o cara que não vai comer talvez tanto carboidrato num dia de noite e no outro dia ele pode comer um pouco mais. É o cara que vai comer talvez um pouco mais de carboidrato numa refeição e na outra não. É o paciente que um mês... Ajustar a proteína do paciente, porque na maioria dos casos, essas pessoas se preocupam só com o carboidrato, diminuem esse carboidrato, mas não melhoram a ingestão da proteína. Permanecem com o café da manhã sem proteína. Permanecem na hora do almoço com baixíssima proteína. Não come proteína à tarde. São pessoas que não fracionam a proteína ao longo do dia, ou quando comem volume exagerado de uma proteína que o organismo não está conseguindo digerir e absorver. Então, eu vejo isso, a galera tá focada no carboidrato. Vamos diminuir o carboidrato, mas não dá importância, às vezes, em colocar na alimentação o que é necessário. Perfeito. Eu acho que isso é perfeito que se fale, sabe, Marilene? Porque as pessoas têm essa dificuldade. Fazer uma alimentação com a proporção dos macronutrientes é o segredo. E aí você pode colocar 40% de proteína, 30% de gordura e 30% de carboidrato. E aí na outra refeição você vai colocar 30% de proteína, 30% de gordura e 40% de carboidrato. E aí na outra refeição você vai colocar 40% de gordura, 30% de proteína e 30% de carboidrato. E sabe o que acontece? Tá tudo certo. Tá tudo certo. E isso a gente analisa de acordo com o paciente. O paciente é uma pessoa, por exemplo, plantonista, perde noite de sono. A pessoa já vai ter uma dificuldade no outro dia, em controle com a glicose, e com o carboidrato. Então, a gente vai dosar o carboidrato da primeira refeição. Mas é uma pessoa que na parte da tarde a gente pode colocar um pouco mais de carboidrato. Na hora do almoço a gente pode... Então, isso tudo é de acordo com a rotina, com a vida que se leva, com uma carga de estresse, com o tipo de trabalho. Então, é por isso que a gente fala, na consulta integrativa, a gente não vai... A pessoa não sente, a gente fala assim, você vai fazer... Não, o que você vive? O que você faz? Como é que são suas horas do dia? Quantas pessoas tem na casa? Como que as outras pessoas se alimentam? O que você faz no final de semana? Isso tudo importa, porque se a gente vai tratar essa pessoa e tentar entender aonde estão os gatilhos e aonde estão os problemas, a gente tem que entender da rotina da pessoa. E aí a gente constrói essas estratégias em que a pessoa, com pouco tempo, você sabe que não é muito tempo, né, Gabi? Para quem se determina a fazer, com pouco tempo a pessoa fala assim, cara, eu tô tendo outra vida. É outra coisa agora, eu tô em outro nível. Então, quando essa pessoa enxerga essa possibilidade, ela não para mais, ela quer estar melhor. Que é o que a gente, hoje em dia, eu e Gabi, a gente mais pega no consultório. São pessoas que já estão vindo bem, elas não estão nem querendo, elas não estão no início, elas já estão com um nível mais, nossa, eu já tirei isso, já tirei aquilo, eu já fiz uma mudança, minha casa já está melhor. Porque são pessoas que perceberam a mudança, sabe aonde? Do que a gente está falando aqui. A maioria dos nossos pacientes hoje já vem com o nosso conhecimento daqui. Já assistiram as nossas lives, já viram os nossos conteúdos de outros profissionais. São pessoas que estão tentando mudança, querem melhor qualidade de vida, querem ter um corpo legal. E aí tem uma história construída ali. E a gente vai moldar isso de acordo com a rotina da pessoa. Então, assim, é sensacional, né? A gente que vê mudanças de vida, a gente fala, não tem coisa melhor, né, Gabi? E é isso que eu queria te perguntar, Marilene. Como a gente falou da questão da resistência à leptina, como a gente falou da questão da inflamação, como a gente falou, como é que... A gente sabe que muitas vezes esse paciente ele não consegue
fazer sozinho, né? Essa é a primeira coisa. Às vezes é bom ter o acompanhamento. E eu vou te falar uma coisa, às vezes é bom ter o acompanhamento em grupo. Às vezes é bom a gente se motivar com outros depoimentos, como eu faço aqui. Eu tento fazer coisas da minha vida, que é da minha vida pessoal, na verdade, né? Como eu falei hoje, quem não viu a primeira parte da live perdeu, mas como eu contei hoje, né, tem muitas coisas da minha vida que se eu começar a contar, as pessoas já, eu não acredito que isso aconteceu. Aconteceu e aconteceu e acontece com muitas pessoas, não é só comigo, tenho absoluta certeza. Não é todo mundo que tem a sorte de ter o The One, que nem a Naraline, né, Naraline? Não, mas o meu The One é agora. Eu já passei por relacionamento abusivo e sofrido, querida. Então Agora que eu tenho meu The One. não é todo mundo que tem a sorte de ter o The One, né? De primeira. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, que muitas vezes uma mulher apoia a outra, uma mulher, um homem pode apoiar o outro. E como é, Naraline, que tu vai ajudar esse pessoal? Me conta o que tu pensou para fazer, para ajudar esse pessoal que muitas vezes não tem condições de pagar uma consulta, mas quer, que quer mudar, que quer fazer diferente, que quer ter o que eu falei, né? Aquele pontapé inicial para ter mais saúde, para ter mais qualidade de vida, para conseguir se livrar de algumas coisas e crescer e construir algo diferente. Gabi, você falando de se livrar de algumas coisas, meu último grupo, foi o grupo do ano passado, ela inclusive virou uma amiga. Eu tive uma participante do grupo que sofria dessas coisas que a gente comentou na primeira live. E aí ela descobriu, no meio do grupo, o grupo bombando, sabe? Foi muito bacana o grupo. Ela descobriu a traição do marido. Fora Descobriu o quê? a traição do marido. No meio do grupo acontecendo, ela tentando se cuidar e tal, ela descobriu. Ela mandou uma mensagem para mim no privado. Tadinho. Assim, em prantos, o mundo dela tinha acabado. Era um casamento de 20 e tantos anos, tá? E aí eu conversei bastante com ela, falei se ela era feliz naquele relacionamento, enfim. Porque quando existem meus grupos, eu sou quase. eu me entrego mesmo pra galera. Galera, se quem precisa manda mensagem pra mim, eu converso. Você sabe o que foi a decisão que ela tomou? E aí, assim, eu não falei hora nenhuma com ela, vai lá e separa. Eu só falei com ela assim, pensa, você tem que se amar, você tem que se cuidar. Falei bastante coisa pra ela. E aí, quando chegou no final do grupo, estava quase terminando, ela mandou uma mensagem pra mim. Me separei, tô me sentindo linda, tô me sentindo maravilhosa, tô me amando e eu tô me liberta. Eu tô parecendo que tirei uns 300 quilos das minhas costas. Olha, ela veio, tem um mês mais ou menos que ela veio aqui, que ela mora na cidade vizinha. Ela veio aqui para me dar um abraço. E todas as vezes que ela me vê falando casos parecidos, ela manda um direct para mim. Agradeço porque você me ajudou muito a me libertar. Eu ajudei de uma forma indireta, porque o grupo mostrou para ela que ela era capaz, que ela podia. Ela não fazia academia, era pós-bariátrica, tava doente. E ela encarou isso tudo. Hoje em dia ela continua treinando, ela se cuida. Você tem que ver a mulher arrumada hoje. Você fala assim, gente, é outra pessoa. É incrível a transformação dela. Mas o que eu ia dizer, que é o que você dá para ajudar muitas pessoas, a gente tem esse conteúdo nosso aqui. A gente queria que as pessoas pudessem consultar com a gente, mas as nossas agendas, às vezes o valor da consulta, a gente não consegue ajudar todo mundo. Então, ao final do ano, por alguns anos, eu sempre trago grupos que vão ser essa parte motivacional, enfim. E esse ano, como a galera começou a pedir, porque o ano passado foi outubro, no outro ano foi outubro. Você não vai lançar um desafio? Você não vai lançar um desafio? E eu cheguei a conversar com você sobre isso. Eu falei, eu acho tão complicado, né? E o que eu trouxe esse ano é diferente. É uma jornada metabólica. Por quê? Porque eu não quero que seja um desafio de emagrecimento para que as pessoas fiquem enlouquecidas na balança e que tem que perder tantos quilos ao final. Não, eu quero que seja uma jornada para destravar, para ativar o metabolismo e a queima de gordura. Então, o que eu quero que as mulheres, porque são 100% mulheres que participam dos meus grupos,
Não tenho nada contra homem participar, mas é o público estão sempre no meu grupo. Então, acaba que virou um grupo de mulheres. A ideia esse ano é mostrar como o metabolismo pode funcionar melhor. Traçar estratégias, e aí, para isso, vai ser um grupo de 21 dias. Não deixe de ser um desafio, porque eu acho que tudo que remete metabolismo é desafiador para quem está precisando disso, sabe? Para uma pessoa que está bem, que está saudável, ontem mesmo eu recebi mensagens de pacientes falando assim, eu posso participar? Eu falo, eu não vejo motivo no seu caso de você participar, porque você está muito bem. São para as pessoas que realmente, não é que precisam perder 10 quilos até o final do ano, mas é que vão destravar o metabolismo, que já fizeram várias tentativas, que já tentaram, que estão se sentindo mal, que não tem ânimo, que não tem vontade, que não... É para sair de onde está e olhar para um novo horizonte. E ao final do desafio, é a pessoa decidir se ela quer continuar tendo todos os benefícios que ela viveu durante os 21 dias ou se ela quer retornar para onde ela estava, sabe? Então, eu acho que vai ser muito legal. O nome, então, do grupo vai ser Jornada Metabólica. Vão ser 21 dias sensacionais. Vão ter muitas surpresas nesses 21 dias. Inclusive, Gabriela é uma delas, estará comigo participando desse grupo. Eu vou participar da Jornada Metabólica. E a gente vai conseguir, se Deus quiser, a transformação de muitas mulheres ao longo dos 21 dias. Tá? Inclusive, já deixei o link na minha bio, porque eu não sou boba, né? Já deixei o link na minha bio. As mulheres que estiverem aqui, quiserem mandar para outras pessoas que vocês sabem também que precisam desse empurrão, o link está na minha bio já para fazer a inscrição. O valor é simbólico, gente, de verdade, diante de todo o conteúdo, né? Porque a necessidade é de ajudar mais mulheres. Esse final de ano, por exemplo, a procura por consulta final de ano é uma coisa incrível, né? Porque as pessoas querem emagrecer a tempo do verão. E a minha agenda está bem apertada mesmo para horários de consultas. Minhas consultas não são consultas rápidas, então não adianta você olhar para mim e falar assim, mas é uma consulta rapidinho. Não tem consulta rapidinho. São consultas integrativas mesmo, então não dá para ter uma consulta rapidinho, então eu preciso daquele tempo. Por isso que são poucos horários por dia, não são tantos horários por dia. É o mesmo caso da Gabriela. Da última vez que a gente conversou, você falou que ficou quanto tempo com a paciente em consulta? Se a gente foi conversar, você falou comigo assim, Qual? nossa, eu acabei... não sei, você falou comigo assim, acabei de sair de tanto tempo de consulta com a paciente. Eu falei, cara... Depende da paciente. Tem homem é sempre rápido. Homem, são 2 horas de consulta já tá explodindo, assim. Agora, tem criança, eu já fiquei 5 horas em consulta com 2 pais. Que é um contexto, né? Que é um absurdo, na verdade, assim, porque eu fico pensando, muita gente fala assim, porque tu cobra por um valor da... Mas já falou aí, ó, fiquei 3 horas com o doutor Gabriel. Sim. Não, mulher, assim, ó, menos de 3 horas eu nem faço mais, né? Porque as pessoas dizem, quantos pacientes tu atende por dia? Eu atendo o que dá. Às vezes eu atendo 12 horas no dia, às vezes eu atendo menos quando eu tô cansada, e se eu quero ir na academia, eu não marco tantos pacientes para aquele dia, mas é o que eu faço. Então, assim, não tem horário para começar, porque está atrasado, mas não tem horário para terminar, porque não existe uma fórmula mágica de atender um paciente. E o grupo, ele dá essa flexibilidade, porque na verdade tu vai estar ali 24 horas por dia. E ao mesmo tempo, se tu não está presente, tem outras pessoas que te suportam, né? Eu gosto dessa palavra, desse suporte, dessa ajuda, né? Então, essa questão do grupo, ela é muito interessante, porque ao mesmo tempo tu não tá ali, mas daqui a pouco tem gente que vai conseguir ajudar aquela outra pessoa que tá ali, vai falar alguma coisa que vai ter um insight diferente, vai fazer com que a pessoa consiga ver, pô, ela conseguiu, por que eu não consigo? Eu não sou tão diferente. Ninguém é diferente de ninguém na questão de capacidade. Deus, na infinita bondade dele, a natureza, na abundância dela, nos deu os mesmos atributos.
O problema é que a gente se acha menos, a gente se acha pouco, a gente se pune, a gente se critica, a gente. Quando a gente critica o outro, muitas vezes a gente está criticando coisas nossas, muito fortes na gente. Então, o que as pessoas têm que entender é que todos, a individualidade é biológica, mas em capacidade, todos somos iguais. O cara que ganha o Nobel, eu tenho a mesma capacidade que ele. Talvez eu não trilhei o mesmo caminho porque eu não consegui. Eu falo isso, eu vou te falar uma coisa para a gente terminar a live. E assim, se você quer, já corre lá, já se inscreve no grupo da Naraline, já começa, porque você já vai começar a ter informação, já vai estar o grupo já vai estar começando. Então, acho que é bem interessante. Se você realmente quer mudar de vida, a hora é agora. E eu vou falar uma coisa, Naraline, que para dar um exemplo, porque assim, ir para academia eu já faço. Chuva, sol, frio, calor, dor, não dor, o ombro fora do lugar, eu vou para academia de qualquer jeito. Mas eu vou te dar um exemplo de uma coisa que é muito difícil para mim, que é falar inglês. E tu sabe quando é que eu tive certeza que eu vou ser fluente em inglês? Quando eu vi a Anitta falar. E ela fala várias, tá? Amor, ela fala sem sotaque. E a Anitta, quem vê a história dela, e assim, eu acho a Anitta o fim dos tempos, tá? Em relação ao que ela faz, tá? Mas, para vocês verem que eu não sou aquela pessoa que eu não olho nada, que eu sou, eu não gosto da Anitta, foda-se. Não, eu não sou assim. Eu vou pegar o melhor de cada um. E a Anitta é uma criatura que saiu do nada. Ela saiu do nada, ela saiu do meio da favela. Ela é uma favelada. Ela não tinha nada para dar certo. Nada. Mas ela tem os méritos dela, como falar inglês. Se a Anitta fala inglês, qualquer pessoa no planeta Terra vai falar inglês. Qualquer pessoa. E você já ouviu a história de como que ela aprendeu as línguas, todas as línguas que ela sabe? Eu li, na verdade, que ela fez imersão, ela fez bastante aula de inglês, ela contar um porquê, ela teve um porquê. A cada namorado que ela arrumava e ele falava uma língua diferente, ela se sentia na obrigação de aprender a língua. Então, olha para você ver, é o que nós estamos falando. Não é que a gente concorde com o que ela faz e o estilo de vida que ela vive. Mas olha para você ver, ela é inteligentíssima. E aí, com pouco tempo de dedicação mesmo, ela começava. Assim, ela tem dinheiro, ela consegue fazer imersão, são várias coisas. Mas é a mesma, como você disse. É muito boa, tu entende? Assim, talvez ela não tenha uma inteligência para ganhar o Nobel, que são inteligências diferentes. Mas ela tem uma percepção de que aquilo ali vai fazer diferença para a vida dela e ela corre atrás. Então é isso que eu falo. Se a Anitta fala inglês, eu vou falar. Eu vou falar. Eu tenho absoluta certeza que eu vou falar. Não sei quando, mas eu vou falar inglês sem sotaque. E é a mesma coisa para tudo. Tu olha alguém que tu admira, tu olha alguém que tu acha legal, tu olha alguém, cara, porra, olha o corpo do cara. Olha o corpo da mulher, olha o jeito que a mulher se porta, olha o jeito que a mulher fala, olha o jeito que a mulher se relaciona com o mundo. Peguem como inspiração e não como inveja. Eu não tenho inveja da Anitta. Mas ela me inspira a falar inglês. Façam isso com tudo na vida de vocês. Não tenham inveja das pessoas, porque cada um tem uma trajetória, cada um chegou no lugar que chegou por causa dos seus méritos próprios. Mas todos têm capacidade de fazer o que quiserem. E se não colocarem isso na cabeça, não vão chegar a lugar nenhum. Então esse é talvez o segredo dos grupos. É o propósito, as inspirações.
o mesmo propósito ali naquele lugar. E a inspiração, porque é inspiração. Eu me inspiro na Naraline, eu me inspiro em mim, eu me inspiro. Então, eu acho que é isso. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Então, se inscrevam no grupo da Naraline. A gente vai ter conversa, vai ter aula, a gente vai conversar, a gente vai entender o que está acontecendo, a gente vai debater. Eu acho que isso é bem, bem interessante. A Naraline vai fazer isso com maestria. Se inscrevam. E é bem importante isso. Naraline, mais alguma coisa? Não, amada, nossa live foi sensacional. Outra já tá salva, né? Glória, Deus Pai. Essa daqui, acho que a gente nem precisa deixar para não Vou ficar salvar com duas, agora. né? Vai salvar Perfeito. também? Você é incrível. Hã? Você. Se o dia que você me esquece de me marcar nas lives, eu fico muito brava. Mas agora você não tá esquecendo. Não estou esquecendo mais. Naraline, queria te agradecer por essa tua disponibilidade no Dia de Finados, né? Hoje é um dia para a gente refletir, né? Eu até anotei aqui um negócio para a gente ler, porque eu acho que é bem interessante, para a gente terminar a live com essa questão de que hoje é uma live sobre tudo, né? Até sobre comprar o celular da Claro, da Bradesco. Ai, O grupo de investimento para cuidar da saúde é super rico em conteúdo. A Naraline, sou estudante de nutrição e você é minha inspiração. A Naraline é top para nos incentivar e viver o nosso propósito. Viu? Só coisas boas para a Naraline. Eu vou dizer que eu chamei a Naraline para fazer o Quintas com Saúde, isso há mais de um ano atrás, porque a Naraline me inspirava. A Naraline é uma nutricionista que me inspira. Eu via ela com a Janaína, e ela era a única nutricionista que eu via dos grupos, depois que a Janaína fez a pós-graduação, nunca te contei isso. Que eu via que era diferente. E eu nunca quis falar contigo porque eu achei, ela deve ser uma chata do caralho. Ela deve ser super cheia, ela não vai querer falar comigo. Foi o que eu pensei. E tu sempre foi a nutricionista que me inspirava. Eu falei, cara, ela tem que ser a nutricionista dos meus pacientes, porque ela realmente entende o que é low carb, ela entende o que é um paciente diferente, ela entende que nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, eu acho que isso é a inspiração. E eu falei tudo isso, Naraline, sabe por quê? Porque hoje é dia de finados. E hoje a gente tem que lembrar das pessoas que foram embora. E muitas vezes a gente não fala para as pessoas em vida o que a gente deveria falar. E a gente tem que sentir saudade, não tristeza. Mas falem com as pessoas que estão ainda nesse plano espiritual o quanto elas são importantes, o quanto vocês amam elas, o quanto elas fazem diferença na vida delas e principalmente o quanto é bom ficar na presença dessas pessoas. Então eu acho que esse é o sentido dos finados, porque quem confia em Deus entende que um dia a gente vai estar todo mundo junto de novo. Mas não deixem de fazer isso na próxima vida. Façam nessa agora. Então, é isso. Para isso que servem os finados. Não é para ficar triste, pessoal. É para a gente ficar feliz. Para falar para as pessoas que estão próximas da gente que a gente sente o que a gente gosta, o que a gente ama e, principalmente, que é muito bom estar junto dessas pessoas. Por isso que eu te falei, eu acho que isso hoje, para a gente entender que é muito importante que a gente fale isso para as pessoas enquanto a gente está aqui nesse plano espiritual. Tá bem? Não fiquem com saudade, mas não fiquem com tristeza. E liguem para as pessoas, falem. Tem o telefone, esse celular aí não serve só para ver live, não serve só para fazer merda no Instagram, ver TikTok. Ele serve para ligar. Ele tem um botãozinho que você aperta o númerozinho ali e você liga para a pessoa. Você pode usar o celular para ligar. Eu vou contar isso para vocês. Liguem para as pessoas e falem com as pessoas. Esse é o real sentido dos finados. Não é para celebrar os mortos, é para lembrar dos vivos. Tá bem? Acho que é isso, Naraline. Nossa, que lição. Várias pessoas vão desligar essa live aqui e vão fazer ligações. Espero que sim. Vai, Espero que sim.
A gente tem gente que a gente não vai conseguir ligar, né? Porque não tá mais aqui. Mas aproveitem enquanto as pessoas estão aqui. Acho que isso é o mais importante. Amor, muito obrigada Beijo. por você se entregar tanto, por você ser tão maravilhosa em todas as lives, principalmente quando você conta pedacinhos da sua vida. Sai um monte de gente inspirada daqui. Eu sou uma pessoa que me inspiro demais em você. Então, obrigada por partilhar tanto, por estudar tanto, por se dedicar tanto. Obrigada, tá? Bom feriado, aproveitem e a gente se vê domingo, 9 horas da manhã, horário de Brasília. Eu vou fazer uma live que eu não sei do que eu vou fazer, mas quem decide sempre são os pacientes, e são os meus seguidores, e são essas pessoas maravilhosas. Tá bem? Até domingo, eu espero vocês 9 horas da manhã. E não deixem de se inscrever. Jornada Metabólica, a Naraline está lançando essa oportunidade de mudança, essa oportunidade de fazer diferente, de pensar diferente, de ser diferente. Faça diferente. Beijo. Até.